né? Então, é preciso fazer uma contextualizada. Eu vou me inscrever também, vou auxiliar aqui o Altair, a galera da operativa, que chamou essa reunião, mobilizou, a gente agradece muito, estamos aqui aguardando também, inclusive, o conselheiro Vitelli, da sociedade civil. Vou me inscrever e vou chamando aqui a galera que está na listinha, o Altair também está aí junto, a galera da operativa que quiser também somar nessa organização. A gente está aqui registrando os vídeos, as imagens, tudo que está sendo dito no chat. Então, é aquele ambiente de respeito que a gente espera em qualquer debate público, beleza? Então, a fila aqui, pela ordem... Questão de ordem, companheira. Diga lá. O tempo das falas, eu acho que seria importante a gente já acordar. Vamos pactuar? Vamos pactuar. Aqui a gente tem 27 pessoas, né? Se as 27 pessoas falarem em 3 minutos, a gente não chega às 10 horas. Então, vamos deixar 3 minutos? Pode ser, gente? 3 minutos dá para poder começar e qualquer coisa se inscreve de novo, tá bom? Eu, particularmente, posso ficar aqui até às 22, mas se precisar estender um pouquinho, a gente estende, porque a gente quer que todas as pessoas se sintam contempladas. E por isso, uma questão de ordem, seguindo aí o nosso companheiro que trouxe, por favor, as pessoas que não tiverem esse perfil de pedir inscrição para fala, registrem suas manifestações com relação à Lei Aldir Blanc, a Política Nacional Aldir Blanc, no chat, porque tudo que for dito aqui e escrito no chat, nós vamos também levar para o contexto da defesa do Conselho Nacional de Políticas Culturais nessa regulamentação. A gente está aqui para isso. A Cris também é do CNPC, eu sou sociedade civil, e vamos nessa, beleza? Tem mais alguma questão de ordem, galera? Não. O pessoal que quiser ir falando, Fernando, é só ir levantando a mão e eu vou fazendo a lista e jogando lá no chat. Perfeito. Então, vamos abrir a listinha aqui. O Salomão falou, Sidneia se inscreveu, por favor. O Valdeci tinha se inscrito. Você desistiu, Valdeci? Se quiser, se inscreve novamente, que aqui a sua mão abaixou, tá bom? Não. Beleza. Tranquilo. Ótimo. Sidneia, por favor, 3 minutos, você está com a palavra. Sidneia, seu áudio a gente não está conseguindo entender. Sidneia, sai de novo. Sidneia, a gente vai pedir que você tente corrigir aí o seu microfone, a gente não está conseguindo te entender, está bem ruim, não dá para entender nada que você está falando. Vou passar para o próximo. Cris Ramires, por favor, a palavra é sua. Olá, eu acho, Fernanda, que talvez seja mais produtivo eu falar mais para o final. Ou eu posso fazer uma introdução e, de repente, caso houver algum questionamento, eu acho que talvez fosse melhor. Pode ser? Beleza, Cris. Então, você faz. Logo em seguida, a gente tem o Valdeci. Eu também vou fazer uns informes e uma contextualização do CNPC, tá bom? Mete bronca, amiga. Vai contigo. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos e todas. E quem está controlando a sala, tem uma pessoa que tá no chat, que está falando umas coisas meio estranhas. Se fosse eu, tiraria. Todos também. E aí está falando umas coisas que não é. Essa reunião é uma reunião séria, é uma reunião para discutir política pública do Centro-Oeste do Brasil, respeitando os princípios democráticos da pactuação federativa, e nós não estamos aqui de brincadeira. Todo mundo aqui é muito sério. E começando então, bom, quem não sabe, gente, eu fui coordenadora do CNPC, eu sou gestora pública, sou publicitária de formação, eu comecei na época a luta pela cultura em 91, e que em São Paulo a Marilena Chauera, secretária de Cultura, Luiz Erundina, prefeita, e nós estávamos muito já até dando sequência à fala do Salomão, porque na época as políticas culturais elas vinham dentro de uma perspectiva de orçamentos. Desculpa atrapalhar. De orçamento normalmente de publicidade, que era o governador e o prefeito que definiam. E nós só havia, a partir dos anos 90, ali então a Lei Sarney,
que ela era uma lei muito voltada para atividades bem pontuais, dentro de uma perspectiva da cultura como evento, né? Não que os eventos não componham a cultura, mas era mais uma cultura de grandes espetáculos e de grandes ações. A partir do processo da democratização da cultura, que começou os princípios dos editais, inclusive, que são outras ferramentas, outros processos de chamamentos públicos, houve também a necessidade de se consolidar a participação social, né? E os conselhos, eles começam a existir a partir, assim, mais atuantes, a partir de 68. Curiosamente, ali na ditadura militar, onde a cultura teve um papel fundamental para a democracia. Então, essa minha fala, ela vem muito de encontro que, a partir da Lei Aldir Blanc, eu vejo que a cultura, em primeiro lugar, ela saiu daquele processo de a gente está sempre mendigando dinheiro, e ela passou a participar. Para quem não sabe, eu trabalho com a Benedita da Silva no mandato na Câmara dos Deputados, eu trabalho com ela desde 2019, e também sou representante da Confederação Nacional de Municípios, como suplente pelo CNPC, porque eu presto consultoria de cultura e de memória, para constituir, então, essas bases de dados que a gente busca, tipo um SNCC, né? E eu estou fazendo esse trabalho na CNM também. E eu considero, assim, que a partir da Lei Aldir Blanc, a cultura, de fato, ela veio não para o centro do debate, mas dentro de uma perspectiva de estrutura de desenvolvimento social e econômico para o país. Porque você não pode falar de cultura sem tratar da questão da humanidade, da civilidade, das convivências. Eu gostei muito da fala da Fernanda, de vínculos comunitários e da construção de bases legais e de garantias efetivas para que a cultura seja constituída a partir de um processo como uma indústria, mas uma indústria humanizada, não uma indústria no formato ocidental de escravização, não só dos conceitos, mas também do pensamento. Então, eu vejo hoje, com o avanço, nós chegamos no programa Lei Aldir Blanc, né, que propõe ser uma cultura mais, digamos, perene, porque 5 anos não é perene, então ela pode ser mais estruturante. Mas eu já aponto uma primeira crítica à questão de como está sendo conduzida, Fernanda. Porque, na minha visão, a Lei Aldir Blanc ela deveria ser absolutamente vinculada à estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Os 5 anos que seriam estabelecidos, talvez fosse, né, a forma mais natural e prática mesmo de você desenvolver os planos setoriais. Eu estou vendo muita gente aqui que participou dessa construção, né, de planos setoriais, da condução da cultura como base do país, mas eu acho importante esse momento da regulamentação coletivada. Eu acho que esse é um grande ganho que nós tivemos a partir das críticas que fizemos à regulamentação da Lei Paulo Gustavo. E já me encerrando para o final, se alguém quiser apontar o tempo, vocês podem me avisar. Como eu disse, hoje eu estou um pouco abalada emocionalmente, mas eu tô aqui. E já eu estou aqui com o decreto impresso, eu já li, já fiz anotações, e eu gostaria de considerar, eu ainda não fiz as minhas contribuições, mas que essa regulamentação desse projeto fosse, sim, trabalhada numa perspectiva de estruturação dos setores, já bebendo da fonte do Marco da Cultura que está na CCJC. Antes de falar com vocês, eu já estava alinhando a aprovação para ver se a gente consegue aprovar o Marco do Fomento à Cultura Brasileira. Quem quiser anotar aí, o site é marcodacultura.com.br, vocês vão beber mais essa fonte, e talvez estruturando mais para políticas definitivas no sentido de garantias legais e também de estruturação do sistema, que é uma base constitucional, e talvez seja a única forma que a gente tenha, tanto de desengessar os processos de participação, não só social, mas também de acesso aos recursos para aqueles que normalmente não acessam os recursos. E, para concluir, eu gostaria já de apontar que, por hora, eu achei a regulamentação um pouco morna ainda, ela não coloca as obrigações, na minha visão técnica, porque sou uma analista técnica, minha formação é essa, e que a gente compare a lei e o que pode ser feito
como pode ser executada essa lei, sabe? Tipo uma planilha, para você analisar. Por exemplo, o artigo 1º. Não existe uma parceria da União com os estados, existe um pacto federativo, que é a estrutura da Constituição Federal. Então, eu vejo que alguns cuidados desse tipo, obviamente o MINC vai revisar, mas nós deveríamos pensar com grandeza e possibilitando condições reais da gente acessar esses recursos. Muito obrigada. Beleza. Depois, se você precisar, se inscreve de novo, tá, amiga? Que eu sei que você tem mais coisa aí para falar. Valdeci, vamos com você? Liga seu microfone, por favor. Opa, primeiramente, boa noite, né? Minhas saudações aos presentes aqui, ao Altair, né? Que é do meu estado, e um grande mestre aí que tenha nos incentivado a estarmos nessa frente. Ao meu companheiro do Mato Grosso, o DJ Tava aí, né? Também minhas saudações. A região centro-oeste sempre é a grande região pulsante do nosso país, não desmerecendo sudeste, nordeste, norte e sul, né? Mas nós estamos no centro e realmente nessa centralidade do poder, nós também temos a centralidade do dever, né? Das nossas obrigatoriedades enquanto cidadão brasileiro e também oriundos dos povos tradicionais. Eu faço parte de uma comunidade negra quilombola e falarmos da nossa cultura e falarmos da nossa ancestralidade, dos nossos anseios, não somente na Lei Aldir Blanc, mas todo no fomento da cultura, não só do sul mato-grossense, mas centro-oeste brasileira, falarmos um pouco desses povos tradicionais e também dos povos originários. Então, antes de qualquer debate, qualquer discussão, a gente vê que a lei ainda, ela é morna, como diz a Cris, né, porque ainda ela está ainda no seu embrião, né? Ela está ali sendo criada, ela está sendo estimulada, ela está sendo incentivada, e cabe a nós, a sociedade civil, alimentar isso para que realmente ela nasça de uma forma forte, né, de uma forma saudável. Eu comungo com os companheiros que falaram anterior a mim, dos problemas que nós temos a nível de Estado, a nível de municípios. Isso é o nosso Brasil, infelizmente, após esse período que nós tivemos aí invisíveis diante do governo ali posto, né? Então, hoje nós estamos aqui, cada qual aí com os seus ideários, com os seus pensamentos, e unidos. É o que fortalece mais a cultura brasileira, é a unidade, né? Nós não estamos aqui pensando no bem de um, mas sim no bem de todos, né? na coletividade. E, para isso, nós precisamos estarmos nessa unidade, com o pensamento realmente lá na frente. É o que essa lei ela possa chegar realmente na ponta, onde naqueles fazedores de cultura, produtores culturais, infelizmente ficam de fora desse processo, porque muito é centralizado somente nos grandes centros, e o interior, ele acaba, muitas vezes, assim, esquecidos, né? E quando nós vem para o espaço de fala, para esses momentos, nós gostaríamos que essa interiorização do Brasil fosse uma realidade, e não apenas algo assim utópico que muitos governos, muitas lideranças de conselhos, de fóruns e afins pensam, né? Então, ter hoje esse momento aqui de conversar com os meus pares, né? Com essas pessoas maravilhosas que mesmo passando por momentos perrengue, tá aqui firme e forte, 3, 4, 5, 6 lives já tiveram por hoje, estão aqui sorridentes e prontos para nos ouvir. E é isso que a sociedade brasileira espera de nós, e nós, enquanto sociedade civil, é o que nós pretendemos que os nossos representantes assim o façam, que realmente a cultura chegue a quem deve chegar. Por enquanto, meu obrigado por esse momento. Beleza, Valdeci, qualquer coisa você se inscreve de novo. Eu sou a próxima inscrita, não estou vendo ninguém aqui depois de mim. Galera, esse é um momento de conversa. Se inscrevam aí ou então registrem no chat.
Vamos lá, vou começar com os informes, né, do CNPC. O colega citou a situação do Shaolin, né, com relação à sua posição dentro do CNPC e a sua vinculação também aí a instâncias de governo. Não são todos os conselhos do país que recebem Jeton. O CNPC, inclusive, não recebe, é um trabalho voluntário. Então, esses conselheiros, consequentemente, eles exercem atividades em várias esferas, privadas e públicas, porque eles trabalham, né? Eles são, de certa forma, especialistas nisso. Então, a gente não consegue ter todo o Sistema Nacional de Participação Social recebendo recurso para se movimentar. Por exemplo, eu, Vitelli, somos aqui do Centro-Oeste, a Cris também. A proporção territorial do Centro-Oeste é enorme. E, infelizmente, a gente não tem nenhum custeio do Ministério da Cultura para que a gente possa ir em todos os territórios. E ainda bem que a pandemia trouxe para nós essa possibilidade de nos reunirmos online. Então, queria deixar isso explícito. Não são todos os estados, nós estamos nessa luta para que todos os estados, os conselheiros, recebam por isso, porque nós precisamos profissionalizar a cultura, incluindo esse trabalho de base, de trabalho com a base, que a gente não tem. Mas isso é outra questão. Um outro informe que eu gostaria de dar para vocês é que no próximo dia 18, segunda-feira, o Conselho Nacional vai se reunir também para falar sobre todo esse processo de escuta, que aqui no Centro-Oeste estamos fazendo por intermédio da operativa, agradeço o convite, mas nós precisamos defender tudo isso que está sendo debatido e discutido, de modo que o Ministério da Cultura apresente para nós, de fato, o que a gente quer, que a política chegue na ponta. Essa é a demanda essencial. Nós estamos aqui porque estamos trabalhando no texto da minuta da regulamentação da política nacional. E esse é um trabalho extremamente exaustivo, e por ser exaustivo, é pouco didático. Então, uma das premissas que nós, conselheiros da sociedade civil, estamos tentando trazer nessa regulamentação é que os termos eles sejam nítidos, claros, porque as pessoas não podem ter que precisar procurar um monte de lei para entender o escopo dessa lei. Então, ela precisa ser didática. A política do Sistema Nacional requer isso, porque a cultura, sobretudo, ela acontece nas zonas periféricas, ela acontece, inclusive, nos locais onde as pessoas não têm nenhum tipo de formação, nenhum tipo de conhecimento. Se a gente quer que a política pública dê certo, a gente precisa entender ela. E esse tecniquez, ele acaba atrapalhando muito. Para terminar, que daqui a pouco está terminando meu tempo e eu me inscrevo de novo, eu queria contextualizar esse processo do PL. Nos dias 22 e 23 de agosto, o CNPC se reuniu ordinariamente aqui em Brasília e nós tivemos uma deliberação que, em consequência, todas essas reuniões estão acontecendo. Nós solicitamos ao MINC 3 encontros antes da regulamentação, durante a regulamentação e posterior à regulamentação, com participação do Conselho Nacional. Hoje, o Conselho Nacional é um conselho consultivo. Ele não delibera nada, mas temos em alguns... De novo? Oi? Mas temos em alguns estados conselhos que são deliberativos. Isso não é uniforme. E por ser consultivo, a gente está... Eita! Altair, a gente vai ter que tirar o Bruno Alves, ele corrompeu o link aí. Vê se você consegue excluir ele aí. Como sempre, um homem tentando silenciar a mulher. Pronto. Resolvido. Ficar de olho para ele não entrar de novo, gente. Altair, você Perfeito, consegue perfeito. bloquear a apresentação? Dá para fazer isso, tá? Sim. Mas ele já foi removido. Evitar surpresas. Fernanda, teu áudio está fechado. Beleza, eu vou me inscrever de novo, perdi a linha de raciocínio, vou passar para a próxima, daqui a pouquinho eu continuo os informes, tá, gente? Juliana Pagu, a fala é sua, por favor, abra o microfone, obrigada pela presença. Salve, salve, que maravilha te escutar, Fernanda, que maravilha escutar a Cris, salve a Rita, o Felipe, companheiros aí de jornada, né, pela luta dos direitos culturais. Eu vou tentar elaborar, assim, porque realmente para mim está sendo muito alarmante a maneira como a Lei Aldir Blanc está sendo conduzida, né, e fiquei muito apreensiva, para não dizer horrorizada, com o desvio da lei para o PAC, que foi proposto na surdina semana passada e foi realizado, né?
Felizmente conseguimos reverter, nós da sociedade civil, porque o desvio seria de 30%. Acho gravíssimo que o Poder Legislativo do nosso país tenha pactuado com isso, porque o artigo 3º da Lei Aldir Blanc, ele versa sobre a participação social, ele versa sobre o controle social, e esse foi um pilar, né, da construção da política pública da Lei Aldir Blanc. Então, para mim, eu gostaria primeiramente de registrar isso, né, que a sociedade civil tem consciência de que foi violada e que isso jamais deveria ter ocorrido. Outro ponto que eu gostaria de trazer para nós, aqui na nossa consciência, e saudação a todas as pessoas dos outros estados, principalmente as pessoas trabalhadoras, trabalhadores da cultura, porque eu acho que a gente precisa também trazer para a nossa consciência que nessa travessia de enfrentamentos, essa tragédia humanitária, são os trabalhadores da cultura que estão completamente desprovidos, né, de recursos, de reparação, de fomento, nada, nenhuma política pública que no Distrito Federal aconteceu ainda, a não ser as emendas parlamentares, que são uma jogatina política e da qual quase ninguém acessa, né? Então, eles acham que isso é garantir algum recurso para a população, mas a gente sabe que não é. E aí, só voltando à minha linha de raciocínio, eu gostaria de dizer que eu, mulher, branca, privilegiada, jornalista, que sei ler, que sei escrever, que tenho algum tempo para ir atrás dos direitos culturais, da minha cidadania criativa e cultural, não tem nenhuma informação, gente, no site do Ministério sobre a Lei Aldir Blanc. Então, isso, para mim, assim, é uma coisa muito grave, porque essa é a efetiva política emergencial, né? Ela já foi, tudo bem, eu sei da diferença entre a Lei Aldir Blanc 1 e a 2, porém, bem ou mal, a Lei Aldir Blanc 1 foi a única, pelo menos que chegou para a gente no DF, foi a única reparação, né, num setor que foi destruído nessa tragédia humanitária. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Bom, vou continuar. Então, assim, o meu ponto, gente, que eu fiquei muito surpresa, é como que não tem nenhuma informação no site, né? E aí as pessoas, além dessa dificuldade de tempo, de já estarem em triplas jornadas, elas ainda não encontram nenhuma informação. O que eu percebo eu passei o ano inteiro falando da Lei Aldir Blanc, porque ela já devia estar sendo executada, né? Ah, mas vamos regulamentar, não importa. As pessoas já sabiam disso, as pessoas lutaram por essa lei ano passado, então elas já deviam ter entrado, quando a gente fez o L, quando a gente foi para a campanha, já deviam ter entrado sim, sabendo que essa era uma prioridade 0001 do governo. Eles sempre jogaram para a gente, não, porque é Paulo Gustavo, ainda tem uma coisa meio que de tirar a gente não está falando da Paulo Gustavo. Vocês são preguiçosos, eu tô falando da Aldir Blanc. Eu tô falando da Lei de 2002. Eu não sei se é preguiça, eu acho que é projeto político mesmo, sabe? Eu acho que é um projeto político de privilegiar as pessoas que já são privilegiadas, as pessoas que já acessam. Você travou. As grandes produtoras, enfim, é sustentação que a gente está vendo aí no Instagram, né? Isso está incomodando muito a base. E eu gostaria de registrar isso, depois eu vou me inscrever para falar das coisas mais técnicas, ok? Me reescrevo. Beleza, Ju. Isso aí, massa. Valeu, gente. Vitelli, por favor. Vitelli abaixou a mão, mas tu estava inscrito aqui. Ele saiu? Acho que ele saiu. Não, Aí, beleza. Mete bronca, Vitelli. Legal. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todas e todos. Eu estou no meio aqui de uma reunião do CONDEMA aqui no Museu Histórico de Planaltina, mas eu estou aqui atentando, ouvindo aqui vocês, era só para poder, porque eu me atrasei, estou pedindo desculpa, e a gente vai ouvir os demais aí, depois eu entro com um novo momento de fala, ok? Era só porque eu estou nesse meio jogo aqui, que é uma questão importante do meio ambiente, águas alimentadas aqui em Planaltina. Mas eu estou ouvindo aqui a reunião. E a gente pode falar, porque... Vou só dar um adianto. O Distrito Federal, dentro do processo nosso, dia 25, agora de setembro, uma segunda-feira, nós estaremos no museu, enquanto Secretaria, Conselho de Cultura do Distrito Federal, para tratar exatamente da Paulo Gustavo, as minutas dos editais e também já pensar Aldir Blanc. Tá? É só esse aviso aqui para vocês. Depois eu volto a falar, tudo bem? E estou ouvindo vocês aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Vitelli. Rosimeire Santana, a próxima, em seguida, Rita Andrade. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui e estou também muito animado em falar sobre a lei, não é mesmo? Então,
Ué, a Rose caiu, gente? Acho que caiu. Ela Tá aí, Rose? saiu. Ah, ela saiu. Caiu. Tá bom. Ela caiu. Eu Rita, acho que às vezes as pessoas vão baixar, eu faço isso e aperto o vermelho sem querer. sai. Tá bom, depois ela É. se inscreve novamente. Rita, por favor, com você. Boa noite a todas, todos, todas. Isso super rola, Cris. A gente vai apertar alguma coisa e acaba se autoderrubando. Eu também fico muito feliz de estar fazendo esse encontro, fico muito feliz da gente ter retomado o Ministério da Cultura. Compreendo que a casa estava completamente desestruturada, desorganizada, que o desmonte foi violentíssimo. Compreendo a necessidade da gestão de se organizar, reestruturar todos os processos, procedimentos, equipes. Compreendo todos esses processos. Compreendo também as necessidades emergenciais que a gestão está tendo que ter nesse momento. Tudo isso, sim, passa na minha capacidade de compreensão e também na minha capacidade de ter empatia com essas pessoas que estão dentro do MINC nesse momento. Tenho muito a agradecer ao MINC, porque, por exemplo, nesse momento a gente passou por um perrengue muito grave aqui com relação à Fundação Brasileira de Teatro do Cina de Moraes, uma situação gravíssima, e o MINC e outras instâncias ligadas ao poder público da cultura se manifestaram, se mostraram muito abertas, né, a colaborar conosco nesse momento de crise profunda. Mas eu fico um pouco apreensiva, eu comungo e reforço muito a fala da Joana, porque tudo ainda está no campo das portarias, das leis, dos decretos. E a gente não pode perder de vista o nível de empobrecimento que o setor se encontra, as nossas cadeias de produção, né, todo mundo ainda com muita dificuldade em se manter no dia a dia, pagar água, luz, gasolina, ir e vir, e manter seu fazer artístico e cultural. Então, isso é muito sério, muito grave. Verdade. Me preocupa muito também como a Lei Aldir Blanc II está frágil, né? Na primeira movimentação orçamentária, o que a gente viu? Um procedimento que se repete, ataca-se onde? A cultura, né? De onde vai se tirar, onde vai se mexer? Na cultura. Isso me preocupa profundamente. Me preocupa também profundamente os momentos políticos que têm fragilizado e atacado as mulheres. Tudo, então, se repete num formato que a gente já conhece, e isso me deixa muito apreensiva. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é uma coisa que eu sinto muito, é que o Conselho Nacional de Política Cultural não tenha derrubado o decreto do Jair Bolsonaro. É muito ruim que isso não tenha sido derrubado, sabe? Eu estava conselheira nacional de cultura, a gente lutou profundamente para manter esse conselho vivo, foi uma das batalhas de maior resistência que eu já fiz em toda a minha carreira, e depois a gente apresentou uma carta para o gestor, né? Apresentou no período da transição, dizendo tem que derrubar esse decreto e estabelecer plenos poderes ao Conselho Nacional de Política Cultural. Então, eu fico assim, muito apreensiva que o diretor do Sistema Nacional de Cultura não tenha tomado essa providência de imediato, entendeu? E que não tenha restabelecido todas as competências desse importantíssimo conselho. Porque o que a gente vê? Como que é visto o Conselho da Fazenda, como que é visto o Conselho do Banco Central, como que é visto o Conselho da Saúde, né? Então, eu me preocupo muito com isso e fecho a minha fala diante dessa questão, que eu acho que é fundamental, e qualquer coisa eu me inscrevo
novamente. Muito obrigada pelo espaço de fala. Obrigada, Rita. Se inscreve de novo. Vamos lá. O próximo da fila aqui, eu não sei seu nome, mas aqui está como Taba Conselho Cultura CECEL. Por favor, abre o microfone. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, legal. Obrigado, Fernanda. É isso mesmo, viu? É Taba, DJ Taba é meu nome. Sou do Mato Grosso, estou no Conselho Estadual de Cultura, vice-presidente do Conselho. Faço parte também do Conecta, o qual eu quero saudar aqui, em nome da nossa presidenta, né, Ariane Ribeiro, saudar os meus companheiros e companheiras do Conecta. Eu acho que, mais do que nunca, a participação popular, né, a nossa participação como Conselho de Cultura se faz necessária, se faz latente nesse momento de reconstrução para nós, do setor cultural, para as políticas públicas culturais, né? Eu estou vindo das conferências, né? Hoje nós estivemos participando de uma conferência em um município bem pequeno aqui do Mato Grosso, Itaúba, um município que está começando o seu processo de estruturação para o setor cultural, né? Nós temos ali a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né? Aquele velho processo, aquele processo qual a gente está lutando para poder avançar. Estão me ouvindo? Está baixo a minha voz? Gente, a galera que não está ouvindo, entra e sai de novo, que está normal, tá? Está bem normal, sim. Ok, gente. Mas foi um dia muito produtivo, foi um dia que eu gostaria de trazer para vocês como referência do que está acontecendo pelo Brasil profundo, né? Centro-Oeste, Mato Grosso, periferia do Brasil, nós um município da periferia, no que diz respeito à cultura, a políticas culturais, fazendo um debate de implementações de questões básicas, como, por exemplo, a construção de um centro cultural, né, a contratação de professores de artes, né, profissionais ligados ao setor cultural, né, então são coisas, assim, premissas sobre a cultura, o qual nós estamos tendo a oportunidade nesse momento, né, através das conferências, de debater, através da Paulo Gustavo, né, onde exige uma execução, está exigindo e demandando uma execução, ou seja, uma infraestrutura o qual esses municípios jamais tiveram condições de discutir ou tiveram a necessidade de debater. Por isso, a discussão sobre a LAB 2, né, é muito importante nesse momento. Eu vejo essa oportunidade da forma positiva, forma mais positiva possível. É claro que a gente não pode deixar de destacar que esse diálogo, né, essa construção tem que ser feita, né, a partir da base, a partir dos fazedores de arte e de cultura que ajudaram a construir essas possibilidades. É impossível a gente ficar contente, feliz, né, num processo onde a gente ajudou a construir, onde nós lutamos, viramos madrugadas, né, mandando mensagem para os nossos deputados, fazendo a mobilização para que pudesse acontecer, e nesse momento da execução, da regulamentação, nós não sejamos ouvidos, né, não sejamos escutados. Então, eu vejo assim, é um processo, né, o qual nós precisamos assim nos manter coesos, unidos como nós estamos, exigindo essa participação, porque só assim que nós vamos ter a garantia da execução lá na base, onde mais precisa, lá na periferia, nas comunidades, nos guetos, né, onde mais precisa fazer com que esse dinheiro chegue para fomentar a cultura, a arte, né, da forma diversa como nós acreditamos, nós construímos a partir da lei até aqui. Então, sigamos atentos, sigamos unidos, dialogando, né, mobilizando para que isso possa acontecer a partir dessa regulamentação também. É muito importante isso, essa nossa participação. Vou me inscrever logo mais para me falar um pouco mais, mas gostaria de agradecer pela oportunidade, sigo aqui com vocês nessa reunião, não deixando de saudar. Travou. Agora travou. DJ Taba, depois você se inscreve de novo, tá bom? Vamos lá. Sidneia, você é a próxima. Abre seu microfone, por favor. Vamos ver se vai Boa funcionar. noite a todos. Aí, agora Tá funcionando? funcionou. Agora sim. Boa noite. Ai, desculpa. Boa noite a todos, todas e todes. Eu queria apenas um momento de fala só para parabenizar as anfitriãs aqui da reunião, a Fernanda, a Cris
que conduziram essa reunião perfeitamente. Adorei todas as falas que foram dadas por mulheres, porque eu não gosto muito de ouvir homens falando, mas todas as falas por mulheres eu concordo. E digo que a cultura ela precisa ser essencial no nosso Brasil, e eu não tinha conhecimento até esse presente momento da Lei Aldir Blanc, o que é uma pena, porque ela não tem sido muito falada aqui onde eu moro. Eu moro aqui no interior do Rio de Janeiro, na Serra, moro aqui em Teresópolis, e a gente tem aqui a nossa Casa de Cultura. Só que ela não é muito divulgada porque ela não tem o apoio da prefeitura. Recentemente, teve até um evento LGBT, QIAP+, que não teve nenhum apoio da cultura, não teve nenhum apoio dos órgãos responsáveis. Todo o evento aqui na Casa de Cultura foi feito pelos próprios organizadores do coletivo. E é chegando lá que as pessoas começaram a conhecer a Casa de Cultura, conheceram o espaço, conheceram todas as leis que precisam ser aprovadas, Aldir Blanc, que beneficia a cultura, a Lei Paulo do Gustavo, que está entrando agora, porque agora, depois de ter conhecimento da Casa de Cultura, eu passei a fazer parte, a frequentar e estar nesses lugares. E eu, como uma pessoa branca, heterossexual, eu aprendi muito lá, porque lá tem pessoas que são de diversas raças, etnias, e eu aprendi bastante sobre a questão da marginalidade, porque aqui onde eu moro é serra, mas tem muitas pessoas que são das favelas, da periferia, e eles não têm acesso à cultura. Então, o que que acontece? Essas pessoas que moram em favelas, que moram nas periferias aqui da cidade, elas vão até a Casa de Cultura e falam sobre como é viver ali sem ter acesso à cultura. E eu gostei bastante das falas dele, porque eu, como sou uma mulher sem esse conhecimento, apenas abaixei a minha cabeça, como uma boa mulher de respeito deveria fazer, e dei atenção ao que eles estavam fazendo, porque é a vivência deles, o lugar de fala deles. E gostei bastante da fala que eles trouxeram naquele dia do evento, né? E eu me lembrei desse evento hoje porque essas falas que eu estou ouvindo agora estão sendo ótimas, excelentes e perfeitas para esclarecer várias dúvidas que podem ser minhas, né? Mas também podem ser dúvidas de outras pessoas. E apenas parabenizar as anfitriãs por essa reunião, já estou ansiosa para. Não entendi. Tem gente querendo Pode me continuar, silenciar no chat. Né, cala a boca, por favor. Elisete, por gentileza, Elisete. Olha só, Ai, a gente, gente está desculpa. aqui conversando sobre um assunto sério, gente, tá? Então, por favor, vamos manter o respeito. Desculpa. Sidneia, você tem mais 1 minuto para concluir sua fala, tá bom? Obrigada, Fernanda, mas eu já Cala a concluí. boca, Sidneia. Eu fico um pouco abalada, eu prefiro não falar mais. Gente, isso é um lugar sério, deixem ela falar. Que falta de respeito. Certo. Essa Sidneia que disse, eu tô me devendo. Vamos lá. Vou continuar. Sidneia, você não quer continuar seu espaço de fala? Se você precisar, você pode se inscrever de novo, tá bom? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver quem é o próximo. A Rita se inscreveu, você tá me devendo. mas como eu tô falando toda hora minha mão abaixa. Então, eu vou falar aqui rapidinho antes de você, Rita, que eu tinha me inscrito e aí a mão abaixou. Vou continuar os meus informes a respeito do CNPC, que eu fui cortada naquele momento. Muito bem. Então, dia 22 e dia 23, gente, o CNPC se reuniu, a gente deliberou sobre essas reuniões de debate, porque nós tivemos uma baixa participação da sociedade civil na regulamentação da Lei Paulo Gustavo, uma lei que foi, né, foi colocada para a população brasileira num sentido emergencial em decorrência da pandemia. A Lei Aldir Blanc também veio nesse contexto, veio antes da Lei Paulo Gustavo, e a gente está no momento da política. Saímos de um contexto de apenas uma ação isolada ali no ano para uma política de 5 anos. E é preciso destacar que o Conselho Nacional, por ser consultivo, nós estamos, mesmo assim, exigindo essa participação. Então, no dia 31 de agosto, o MINC
nos trouxe a primeira reunião que foi acordada e pactuada nessa reunião ordinária do Conselho Nacional. Nós tivemos essa reunião, eles apresentaram para nós um formulário. Esse formulário, não sei se todos vocês tiveram acesso, está apenas no Instagram do Ministério da Cultura, e aí esse formulário é para ser preenchido por conselhos, né, por instâncias de participação social. Por isso que a gente está fazendo esse debate aqui, para que a gente também complemente toda essa expertise que o Conselho Nacional tem feito da sociedade civil, estudando esta minuta que foi apresentada no dia 31. É importante a gente contextualizar vocês, para vocês também entenderem e visualizarem que o que está acontecendo com vocês aí no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, também está acontecendo no Conselho Nacional. A gente demanda, a gente traz questões e a gente não tem respostas. E por que isso está acontecendo? Justamente por conta desse contexto que a Rita trouxe para nós. Nós não tivemos uma derrubada do decreto do Bolsonaro. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele está fragilizado, mas não porque ele está fragilizado que nós não vamos continuar este trabalho. Apesar de termos uma grande maioria de pessoas da sociedade civil e instâncias de participação social atuando como voluntárias e que muitas delas estão se desmobilizando, se desmotivando para continuar o trabalho por conta dessa falta de resposta, por conta dessa falta de retorno, a gente continua na luta. Então, é preciso destacar que o Conselho Nacional abriu um canal de comunicação da sociedade civil no Instagram, é o CNPC_BR, Conselho Nacional Sociedade Civil, porque quando a gente demanda e a gente não tem retorno de quem coordena esse conselho, institucionalmente a gente precisa dar os nossos pulos, fazer a nossa parte para a gente receber as denúncias, para a gente receber as demandas, para a gente receber os choros, os aplausos, mas a gente não está em momento de aplauso porque a gente não está tendo participação social. Infelizmente, é um trabalho muito técnico. Nós estamos aqui ouvindo vocês e a gente vai pegar o que vocês estão trazendo e vamos encaixar no texto normativo. E a gente, como sociedade civil, a gente tem algumas premissas, que são: a gente quer que a política Aldir Blanc, ela tenha obrigatoriamente debate com a sociedade civil de forma prioritária, transparente. A gente já exigiu em reunião que a plataforma que hoje nós temos para a Lei Paulo Gustavo, na visualização dos dados, quais são os municípios que conseguiram aderir, a gente quer a mesma coisa e melhor para a Lei Aldir Blanc. A gente quer também, no contexto da sociedade civil, que não seja retirado nenhum percentual de recurso direcionado aos municípios para atender os CELS, principalmente aqueles municípios que não têm sistema de cultura implantado. Não são todos os lugares do nosso país, principalmente no Brasil profundo, que tem conselho, que tem plano, que tem fundo, que não tem o CPF, a gente chama de CPF. A gente não tem pleno acordo da inclusão da cultura viva, uma frente que é vital, uma política existente, não ter recurso, orçamento destinado para ela. A gente quer mais. Então, a gente precisa amarrar muito bem, a gente precisa trazer um contexto técnico bem específico, que é a lei, como a Cris falou. Ela está muito morna, ela não está ousada, e a gente quer que ela seja ousada. Então, eu vou me inscrever daqui a pouco novamente para continuar, mas no momento era o que eu queria trazer para vocês, e vou falar agora, chamar a Rita Andrade. Por favor, Rita. Obrigada, Fernanda. Fernanda, eu acho assim, eu entendo todo o seu empenho político, a gente se conhece bem, né? Nós somos conselheiras juntas, todo respeito à sua luta, e eu sei que você também sabe que eu sou bem dos frontes, mas a gente está exausto, sabe? O setor cultural está muito cansado, está cansado de lutar, está cansado de tentar se manter durante todos esses anos de golpe e de desmonte das nossas políticas, está cansado de estar na rua lutando, está cansado de estar dentro dos conselhos lutando, está cansado porque nós que construímos a Lei Aldir Blanc 1, e a gente estava bem lado a lado nesse momento, está cansado porque nós lutamos pela Paulo Otávio, e eu fui, Cris está aqui, sabe bem que eu fui uma das que fui para o Congresso Nacional várias vezes, ficar o dia inteiro andando dentro daquele Congresso Nacional diversas vezes. A Cris é uma grande guerreira,
uma inspiração para todas nós. E, assim, a expectativa e aí eu estou me colocando bem como setor, a expectativa que eu, Rita, e vejo que muitos parceiros, colegas e muitos campos de debate que eu faço, a expectativa que a gente tem sobre o MINC é muito alta, de que são nossos parceiros, de que estaremos juntos, de que estarão lá fazendo todo o possível para que a gente, de fato, retome as nossas políticas e que esse recurso, e para que, acima de tudo, e quanto antes, o recurso chegue na cadeia de produção, porque tudo que as pessoas querem é trabalhar, é produzir arte e cultura, é tocar, cantar, atuar, pintar, bordar, é isso que a gente quer, em essência é isso que a gente quer, entendeu? Então, fica de fato, eu estou colocando no lugar da preocupação, mas começa, eu me senti na liberdade um dia desse de escrever para um gestor e falar, olha, está gerando um certo constrangimento. A alegria dos servidores, a alegria dos terceirizados do MINC em contraponto às necessidades que o setor ainda está enfrentando, porque nós ainda não saímos desse lugar. Então, fazer um chamamento, às vezes, até para preencher, para gerar volume, uma petição, preencher um formulário, virou uma coisa assim, exaustiva para todas as pessoas. Eu tenho um pouco dessa percepção. Né? Toda vez que você tenta e vai buscar uma articulação, você encontra muita dificuldade, porque as pessoas estão cansadas e estão precisando um pouco do descanso também dos guerreiros, estão precisando um pouco do retorno, estão precisando de reconquistar os seus espaços, de reconquistar seu recurso, de reconquistar qualidade de vida, poder aquisitivo de compra, melhorar a sua alimentação. É disso que a gente está falando. É nesse lugar que eu acho que a gente tem que sensibilizar o gestor. Parece melodramático algumas vezes, eu já ouvi falar isso, você sempre fala melodramático, mas eu sou do audiovisual e eu tenho assim, as minhas equipes com que eu trabalhava, eu sou diretora de produção, assim, as pessoas procurando, nossa, me chama, me põe, me coloca, não estou conseguindo, estou migrando, virei Uber, virei marmiteira, virei isso, produto... A gente vai perdendo as pessoas dentro da cadeia de produção. Eu acho que a gente tem que sensibilizar o gestor nesse lugar, entendeu? Nesse lugar. Tanto o gestor federal, que é o que a gente está tratando aqui, como o gestor local, no caso estadual, no nosso caso distrital, porque a gente percebe também, né, uma certa morosidade na execução da Paulo Gustavo, por exemplo. E a gente fica... Tá, Rita? Estou concluindo. E aí eu volto a falar, volto a reforçar a fala do companheiro, do DJ. É muito impactante quando você vê uma política pública que nós ajudamos a construir, que nós batalhamos para que fosse efetivada, sendo discutida, né, sem a nossa participação. E a gente se encontrando ainda nessa situação. Concluí. Obrigada, Rita. Cônsul 5, é isso? Cônsul V. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber se eu posso falar. Eu sou do A fala é sua. Não sei se tem problema de ser de outra região. Não. Mete bronca. Tá bom, Fernando. Em primeiro lugar, eu quero louvar a atitude de vocês, né, do Conselho Nacional, que estão promovendo isso. É importante, né, agora sou ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, sigo conselheira, também sou conselheira suplente do Conselho Municipal de Porto Alegre, e eu sinto falta dessas instâncias de escuta, né, do Conselho com a comunidade, assim, eu acho que é muito importante que vocês tenham aberto as portas para nos ouvir, e também tenham aberto essa possibilidade de escuta direta, né, com a internet, assim. E gostaria de falar sobre isso que a gente está percebendo, né, aqui mesmo, por exemplo, a gente está aqui em 28 pessoas, né, numa chamada, e que vocês foram bastante profícuos em espalhar em muitos lugares, e infelizmente é isso que a gente percebe. Eu não sei se isso está acontecendo também aí com vocês, né, mas eu vou estar aqui porque isso me preocupa muito, né, as nossas
conferências aqui, todas que têm acontecido de uma maneira muito esvaziada. São pouquíssimas pessoas, e talvez tenha um pouco disso que a Rita falou, as pessoas estão cansadas, estão esgotadas, tem algumas que estão fazendo marmita, tem algumas que estão fazendo Uber, vendendo pizza, enfim, para sobreviver, e elas não têm tempo mais para participar de nada, para ficar a par de nada, e aí a gente tem um problema grave, porque neste momento que as pessoas não têm mais condições, a gente está tendo as leis Paulo Gustavo sendo executadas de uma maneira absolutamente atropelante pelas gestões mais direitosas, né? Porque no momento que a gente não tem uma sociedade articulada, é muito fácil, o gestor faz o que ele quer. Então, assim, eu venho falando isso nas reuniões onde estou e vou seguir falando. Se a gente não usar uma política que se propõe a ser estruturante, como é a PNAB, né, para fortalecer todo o sistema de cultura, toda a articulação, e aí eu não me refiro nem apenas aos conselhos, claro que os conselhos também, mas a articulação popular que vai levar uma conferência, que vai levar um conselho eleito com uma representatividade e com uma atuação fortalecida, não adianta a gente ter bilhões, trilhões investidos, porque vai chegar na mão do gestor e vai fazer o que ele quer, né? Então, assim, eu diria que se pudéssemos desenhar uma maneira de parte desse dinheiro ir para fortalecimento de agentes culturais na atuação, junto à representatividade, junto às conferências, junto aos conselhos, para que eles tenham mais poder realmente deliberativo e não sejam apenas consultivos, como até o próprio Nacional agora está nessa situação aí que foi narrada, a gente vai ficar patinando. Então, vou terminar minha fala nesse sentido de que eu acho que a gente precisa pensar nisso de alguma forma. É isso, gente. Obrigada. Beleza, beleza. Próximo aqui da lista, Elisete Oliveira. Por favor, o microfone é seu. Boa noite. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo meu... Ai, desculpa. Beleza, Elisete, quando você estiver pronta, você retorna à inscrição. Cris, por favor, Cris Ramires, o microfone. Oi, gente, voltando aqui, então. Muito boas falas até agora, eu acho que a gente comuna mesmo, da mesma impressão. E eu lembrei de um fato que eu achei importante compartilhar com vocês. O papel das regulamentações deve ser de possibilitar que as leis sejam cumpridas na sua complexidade e em tudo aquilo que ela propõe. Então, nós percebemos na regulamentação da Lei Paulo Gustavo que ela não, mesmo tendo pessoas tipo, que construíram a lei no Congresso, eu fui uma das pessoas que tem redação minha nessa lei, minha como assessora da deputada Benedita, né? Nós pegamos, na época, não sei se vocês lembram, mas as notas técnicas da Lei Aldir Blanc eram emitidas praticamente semanalmente para sanar as dúvidas e ajudar os gestores públicos no período da pandemia, e nós usamos essas correções. Por exemplo, se você pegar o artigo 9º da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, que trata do parágrafo único, que prevê ali a questão da recuperação de instituições, ou seja, quem é espaço cultural, quem é pessoa jurídica, que tenha problemas nas certidões, no pagamento, seja para a questão trabalhistas, para a questão de impostos, de taxas, tributações, você pode usar a Lei Paulo Gustavo para isso. E isso foi absolutamente ignorado, tanto na regulamentação, porque ele não reforça esse princípio de que possibilitaria reestruturar o setor cultural, ou seja, poderia ter um edital só para a retomada daqueles gestores que tiveram foram absolutamente prejudicados no período da pandemia. E isso foi ignorado. Da mesma forma que a correção do texto de taxas vincendas e vencidas no período do Decreto 6 até dezembro de 2022, também são questões que, ao invés de facilitar a partir da regulamentação, ele não reafirmou
eu acho os pontos principais, os pontos positivos dessa lei. E eu gostaria que nós, já que nós temos esse trabalho, que a gente se dedique até domingo para a gente trabalhar uma regulamentação na Lei Paulo Gustavo, que é um programa de 5 anos, ou seja, uma lei que vai regular 5 anos da vida da política cultural no Brasil, que ela tenha os princípios da descentralização, que ela tenha os princípios da participação social e que ela tenha os princípios de respeito às políticas públicas e políticas setoriais já existentes, né, para que a gente possa dar uma virada, porque hoje o que nós estamos vendo é o uso dos espaços culturais, como está acontecendo agora aqui nesse grupo, para ataques pontuais, e esses ataques eles têm como objetivo a desestruturação e a desmobilização do setor cultural, porque nós estamos cansados, porque nós somos sempre à frente de batalha. Então, quer dizer, e as visões fascistas, nazistas, que muitas pessoas ignoram e debocham sobre isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Fascismo retira direitos fundamentais da existência humana, e é disso que nós estamos falando. Então, se nós não trabalharmos dentro de uma perspectiva de respeito à nossa Carta Magna, de respeito às nossas bases legais, e vedar dentro das regulamentações abusos dos gestores, como também de participação. Agora, já para finalizar, 2 pontos que eu acho fundamental. Na regulamentação da LPG, desculpa, da Lab 2, nós temos que deixar claro a participação, tá? Por quê? Porque nós temos que trabalhar, por exemplo, hoje nós sabemos que tem muita gente, muitos vereadores, inclusive, e bases da extrema-direita, querendo acessar recursos, mesmo pessoas com cargos públicos. Então, assim, o que eu tenho recebido de denúncia, gente, pela Câmara dos Deputados, de pessoas pedindo bases legais para subsidiar a não participação de políticos mesmo, de vereadores, de cabos eleitorais dentro das leis, que tem esse papel de desestruturar o setor, trazendo uma visão mais fascista e comprometida com as suas ideologias partidárias, desrespeitando em absoluta a cultura brasileira. E também pegando um pouco da fala da Rita, uma das coisas que me preocupa muito é a condução que o Ministério da Cultura está dando para a 4ª Conferência de Cultura, que vai impactar diretamente a execução dessa lei durante 5 anos, e isso trata especificamente de não reconhecer os setoriais de cultura, de não trabalhar na perspectiva de avaliação do Plano Nacional de Cultura, que é a base do Sistema Nacional. Então, mesmo que a lei não tenha citado especificamente o artigo 16A, como Ministério da Cultura, o dever seria fortalecer os princípios do sistema, porque isso foi feito na lei Paulo Gustavo, mas, ao meu ver, como técnica, ele foi desviado das suas funções, porque, primeiro, aquele termo de adesão e de respeito à lei, ele não cumpre a adesão à institucionalização do sistema, que é uma outra via. E existe a questão de que essa Lei Aldir Blanc, durante 5 anos, com um conselho, que agora eu achei muito bacana a gente conseguir, Fernanda, e a sua condução no conselho é muito, muito especial, muito, muito séria, e eu, sinceramente, assim, eu também tenho muito orgulho de ser representado por ti, pelo Vitelli, porque vocês sobem a questão do trato da cultura e da exigência dos debates, porque é necessário, mas a gente precisa considerar mais a participação social e também as regras de como nós queremos executar essa lei de uma forma que possibilite a gente cumprir aquilo que nós tanto almejamos e a luta que nós temos conduzido nos últimos 6 anos, desde que houve o golpe, e também o enfraquecimento das políticas de fomento no nosso país. Eu acho que a gente deve fazer uma força-tarefa para que essa lei, essa regulamentação, possibilite a realização de, primeiro, cativar o público, ter total consciência de que o maior beneficiário das políticas culturais é a sociedade brasileira, e o cumprimento, além do objeto, mas do bem-estar social, que é onde está envolvida e tão necessária a relação da nossa cultura no Brasil para o estabelecimento, tanto da democracia como da soberania. E nós só vamos fazer isso juntos, olhando de forma séria essa regulamentação e cobrando do MINC para que ele atenda mais às exigências do setor, que não é a cereja do bolo, é o trigo, é quem planta o trigo e é quem colhe o trigo. Então nós precisamos ter mais essa perspectiva. Obrigada.
Nossa, eu não consigo tirar Maravilha, essa Cris. foto. Como é que tira? Eu não consigo tirar. Salomão, por gentileza. Socorro! Ah! Gente, olha só, o que está acontecendo, né? Isso há um tempo. Alguns adolescentes acabam pegando o link e zoom da reunião. Altair vai tirar a Simone. Vamos lá. Galera Gente, que isso tá não é zoando aí, crime, não? vai. Isso é crime, tinha que descobrir o IP dessa pessoa, alguma coisa assim. Infelizmente isso acontece, infelizmente, né? Mas aí a gente tem os moderadores, vai tirar aí a galera. Vamos lá, o próximo da lista é o Salomão. Salomão, com você, eu vou me inscrever aqui depois do Salomão, gente, não tem ninguém inscrito para falar também. Se minha mãozinha abaixar aqui é porque eu estou falando, beleza? Salomão, por favor, a palavra é sua. Cala a boca, vagabunda. Meu Deus. Gente, eu comecei aqui a trazer algumas informações a respeito dos acontecimentos aqui na Bahia. E eu vejo que essa questão de mobilização do povo, da cultura, passa também, não é, pelos conselheiros que lá estão representando a sociedade civil. Muitas vezes a gente quer informações, a gente não tem as informações. Eu acho que para a gente mudar o quadro da política pública de cultura no Brasil, a gente tem que, de fato, trazer as pessoas da cultura para o debate, fortalecer, engrossar o caldo, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Mas, por outro lado, a gente também, pelo menos aqui na Bahia, a gente vê o quê? A gente vê que existe uma sociedade que só tem participado, né, da discussão, da cultura, quando realmente tem recurso, né? Eu vi também algumas falas aqui, as pessoas colocando que alguns membros da cultura estão se afastando, né, para viver outras situações, porque não tem como sobreviver com essa coisa da cultura. Então, assim, eu como fui diretor de sindicato, né, fui ferroviário, fui diretor de sindicato, eu acho que a gente precisa criar hoje, né, um trabalho de rede a nível nacional, principalmente com a participação dos conselheiros de todas as regiões do Brasil, no sentido da gente ver o que é que a gente pode fazer para mobilizar o povo da cultura, para fortalecer, de fato, os nossos representantes. Porque a gente observa, muitas vezes, que esses representantes, eles, quando estão sentados à mesa, eu estou aqui colocando alguns, não são todos, que a gente sabe quais são as dificuldades. A gente sabe que essa política contra a cultura, ela não é de hoje, né? Então, eu quero aqui dizer para vocês, tá, que eu sou um homem que também sou de esquerda, mas o fato de ser de esquerda não me tira a condição de também fazer as reclamações do nosso governo, daquele que a gente colocou. Então, eu acho que os conselhos, né, eles precisam sentar, levar algum projeto para a Câmara dos Deputados, em Brasília, para tornar esses conselhos, de fato, representativos. Conselho que não delibera política. O que é isso? O que é isso? É a participação da sociedade civil. Como é que a gente vai ter a participação da sociedade civil se existe uma farsa nessa participação? Ou será se a Bahia é diferente dos outros lugares? E a gente está apanhando em todos os lugares. Aqui, por exemplo, na Bahia, nós temos um problema gravíssimo, que a própria Secretaria Estadual de Cultura, que deveria defender o setor da cultura com esse fortalecimento, eles estão fazendo exatamente o contrário. Tá? Estão fazendo o conselho, criando sistemas sem discutir com a sociedade, tá? Faz um encontrozinho, dali bota os conselhos, fora que as prefeituras é quem pega os seus pares para botar dentro desse conselho. Como é que a gente vai sair desse buraco da cultura? Então, cabe sim uma discussão dentro do Conselho Nacional, a partir do Conselho Nacional, para que todos os conselhos, eles
tenham, de fato, essa representação deliberativa, porque se não for deliberativa, a gente vai continuar, sim, batendo cabeça, querendo fazer alguma coisa e a gente não vai andar. Então, foi essa a minha fala. Maravilha, Salomão. Eu estou em pleno acordo com você, em pleno acordo. Na verdade, eu e o Vitelli, dentro do contexto do centro, a Claudinha também, a gente faz motim, entendeu? A gente faz revolução. Infelizmente, ou felizmente, não, infelizmente, porque a gente deveria ter muito mais cadeiras de sociedade civil. A gente tem 18 conselheiros nesse CNPC. E 2, 3, 5 conselheiros não conseguem nem levar a proposta fundamentada para o CNPC. Mas essa reunião aqui, ela precisa acontecer mais vezes. E eu clamo a ajuda da sociedade civil, de todos que estão aqui, para que a gente faça um documento juntos e a gente protocole, nós, Vitelli, Claudinha, a Cris, a gente protocola e a gente tem que exigir isso. E a gente, se for preciso, a gente também vai para a Câmara. O negócio é que a gente tem uma lei, várias leis que subsidiam essa participação social. Só que o decreto do antigo governo prejudicou tudo isso, e a gente precisa cobrar realmente essa revogação. A gente tem feito isso nas reuniões, mas a gente precisa de corpo. Sem corpo, a gente não consegue fazer. Somente nós não conseguimos. Inclusive, quando a gente cobra documentação, eles falam para nós que eles não podem compartilhar documentos conosco. E nós somos fiscalizativos, e eles não podem compartilhar conosco, por quê? Porque nós somos consultivos, está muito confortável, o governo é nosso, mas as políticas, os direitos precisam ser alcançados independente de quem está lá na cadeira, inclusive nós aqui no CNPC, porque daqui a pouco a gente sai. A gente precisa se organizar, essa militância da sociedade civil precisa acontecer, o governo está vindo com os comitês, né, que são os escritórios do MINC em todo o território, que vão ajudar, vão articular, vão mobilizar e vão trabalhar nessa comunicação que é muito falha, porque os conselhos não têm estrutura, mas a gente precisa caminhar juntos. Então, eu me comprometo a estar com vocês pelo menos uma vez no mês, ou quando for demanda urgente, a gente convocar nos grupos, para que a gente possa conversar. Mas, de toda forma, o que eu queria trazer para vocês aqui é o sentido estrutural do debate que nós estamos fazendo aqui. Porque, por mais que a gente tenha um monte de falha, a gente não pode deixar de apresentar propostas para essa regulamentação. Porque se a gente não apresentar proposta e a gente esperar que o governo vai pegar as diretrizes do que a gente está falando aqui, precisa chegar na ponta. Ok, mas como? A gente precisa trazer esse contexto. Se a gente não traz esse contexto, ninguém vai fazer por nós. Por isso que nós estamos aqui. Então, todos vocês que estão aqui, que ainda não acessaram a minuta da regulamentação, daqui a pouquinho, quando eu terminar minha fala, eu vou colocar os links aqui para que vocês acessem. A gente tem até amanhã, no máximo, 11h59, para que a gente possa mandar esse texto para lá. Então, se você gosta de fazer isso, participe. Qual é a estrutura desse decreto, gente? De regulamentação. Ele tem uma parte que fala das disposições gerais, né, o que é, e o que é essa política nacional? É uma política de fomento. Ela tem que ser executada de forma descentralizada, por meio de repasses de recursos financeiros da União para os estados, municípios e DF. Mas nós, no contexto de inserir a sociedade civil aí, a gente está trazendo que não é somente municípios e o DF, mas que também seja uma parceria com todos os elementos do Sistema Nacional de Cultura, com as pessoas físicas e jurídicas da sociedade civil. E quando a gente fala dos elementos da cultura, a gente está falando, não é só do CNPC, que é um dos. Tem o MINC, tem o CNPC, tem o Sistema de Financiamento da Cultura, tem o Comitê Intergestores, tem os setoriais de cultura que está parado, tem o SINIC, que é o Sistema de Informações de Indicadores, tem o Programa de Formação na área da cultura, tem o Plano de Cultura e tem a Conferência de Cultura. Se a gente quer que todos os conselhos sejam deliberativos, mesmo com baixa adesão nas conferências que vocês estão realizando nos estados de vocês, coloquem isso como proposta. A partir desse colegiado, desse grande colegiado, eu duvido que o governo vai poder negar isso para nós. Não tem justificativa, mas em paralelo a gente vai lutando por isso. Vou me inscrever daqui a pouco de novo, que eu já me estendi. O próximo que está aqui na fila é Salomão. Salomão acabou de falar, não foi, Salomão? Foi o Salomão que falou? Foi.
Então, Rita Andrade. Salomão, não sei se você quer falar de novo. Então, Rita Andrade, na sequência, Ju Pagu. Por favor. Vou falar rapidamente. Fico bem eu estou usando muito tempo preocupada, mas é exatamente esse lugar que eu me sinto, sabe? Percebo que, de alguma forma, está havendo uma má condução mesmo, sabe, desses processos. Eu insisto na necessidade da gente lutar por todas essas políticas como estão sendo colocadas, para a gente apresentar propostas para regulamentação, mas para a gente também se fortalecer no sentido da estruturação, né, da estruturação dos nossos conselhos, das nossas redes de articulação social. E a gente lembra que a instância máxima da nossa articulação social, junto com o governo federal, é o Conselho Nacional de Política Cultural. Por isso que lá atrás, quando a gente insistiu e procurou, nós que fomos da outra gestão, lá, a sociedade civil, quando a gente procurou, a gente insistiu para que, de alguma forma, fosse feito um relato dos anos passados, na intenção, Fernanda, exatamente de mostrar a necessidade emergencial de derrubar o decreto, se restabelecer um novo conselho com mais cadeiras, com mais representatividade da sociedade civil. Cris sabe muito bem do que eu estou falando, ela já teve neste conselho, né? Eu acho que como secretária do Sistema Nacional de Cultura, se eu não me engano. Então, assim, houve toda uma intenção de diminuir a gestão, de diminuir o nome, o número de secretariado que atende ao conselho, de tornar o conselho um conselho que não é deliberativo, é um absurdo isso. Houve tudo isso. Eu acho que, paralelo, são muitas frentes ainda que a gente tem que lutar. Então, eu acho que, para além da questão de estarmos lutando aí pelas nossas políticas, né, e também estar atenta aí à mobilização que está sendo solicitada para colaborar com uma regulamentação, a gente, enquanto sociedade civil, enquanto fazedor de arte e cultura, enquanto setor cultural, enquanto cadeia produtiva da cultura, a gente tem que fazer um pedido muito sério com relação a isso. Quando a gente foi solicitar que esse decreto foi derrubado, o que nos responderam, e eu estou falando o grupo, né, que procurou a Secretaria de Cultura, o grupo que esteve no Conselho Nacional, foi dito o seguinte: a gente não vai poder derrubar porque nós temos a urgência de fazer as conferências de cultura, por isso que a gente vai manter todo o processo, a gente vai manter o decreto. E aí o que a gente vê agora? A gente vê as conferências acontecendo de um jeito atabalhoado, essa é a sensação que eu tenho, assim, um jeito atabalhoado, e também com uma coordenação, assim, ou uma falta de coordenação evidente. Eu não consigo perceber essa coordenação, eu consigo perceber esforços, sabe? Eu percebo um esforço grande dos conselheiros aqui, dos nossos conselheiros do Centro-Oeste, que estão próximos a mim, porque são aqui do Distrito Federal, mas eu vejo no contexto, eu estou dialogando com muitas pessoas, eu vejo uma corrida, assim, para chegar num lugar e com muita falta de profundidade nos debates, com muita falta de organização, de metodologia. Então, acho que isso também está posto nesse momento. Eu gostei muito da fala do companheiro que falou que, mesmo do Salomão, mesmo nós que lutamos muito, né, para devolver, né, à sociedade civil, para devolver para todos nós o MINC, juntamente com o nosso governo aí progressista, a gente não pode se acomodar achando que tudo está pronto, que tudo está feito, que tudo está finalizado. Infelizmente, né? Temos que seguir aí na luta em busca dessas reparações. Volto a falar, derrubar esse decreto de Bolsonaro, restituir as competências ao Conselho Nacional de Política Cultural, restituir todas as cadeiras que nós perdemos. Essa é uma falácia dizer que
que o conselho tem 30 e não sei quantas cadeiras contando com os suplentes. É uma falácia isso. Eu chego a ficar assim, indignada com essa fala. Não temos, nós temos um número reduzido, e eu acho que isso é determinante para a gente estabelecer e restabelecer as nossas políticas aí nos próximos anos. Concluí, gente. Muito obrigada pelo espaço de fala, mais uma vez. Obrigada a você, Rita. Ju Pagu, por favor, microfone. Gente, eu fico muito grata, porque, assim, muitas vezes a gente compara, né, o Sistema Nacional de Cultura com o SUS, né, e realmente a gente sabe que tem similaridades, mas eu acredito que essa parte do controle social, da participação social, que eu acho que também é importante a gente colocar as duas coisas, né, nos seus lugares, jamais aconteceria na saúde, sabe? Eu já trabalhei na saúde e, assim, não se rasgaria o controle social da saúde dessa forma como a gente está vendo ser rasgado na cultura. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando isso for dito, né? Porque esse pilar do controle social, ele é realmente muito sério. E eu queria colocar aqui, eu vou fazer minhas contribuições no formulário, porque eu vou ter que sair, eu estou em trânsito, e, enfim. Mas eu queria colocar umas coisas aqui. Um ponto para mim que ficou muito nítido nesse desvio que a gente viu, queria focar agora na LAB mesmo, tá, gente? No desvio da LAB 2, que aconteceu agora, via legislativo, sem debate nenhum com a sociedade, um ponto que ficou muito forte para mim foi porque nós sabemos que tem toda essa questão do centrão, né, do pagamento às emendas que são impositivas do governo federal, e essa relação com a capilaridade de todos os municípios brasileiros, 5.000 municípios, dos estados, e como que isso vai ser regulamentado agora, porque a gente está assistindo aí o que está acontecendo com os editais da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Então aqui a sociedade civil está pedindo, inclusive, a revogação dos editais. Por quê? Porque não foram editais voltados com caráter emergencial, são editais para fomentar a cadeia de quem já sempre acessa e fomentar grandes produtoras, né? A gente sabe também que a Lei Paulo Gustavo tem essa situação de atender ao audiovisual prioritariamente. Então, assim, a Lei Aldir Blanc, ela é uma política que ela vai durar 5 anos. Quando a gente ali, no desvio da lei, no 4172, que aconteceu semana passada, a gente coloca que vai durar todo enquanto durar o exercício do PAC, é quase os 5 anos da Lei Aldir Blanc também, entendeu? Então, como que isso vai se dar durante todos os anos? Né? E aí essa preocupação que o MINC não teve de, sei lá, regulamentar nos estados com a Paulo Gustavo, como que vai ser isso na Aldir Blanc, entendeu? Não sei se está dando para compreender o meu raciocínio. Mas eu acho isso alarmante, porque está se colocando que, beleza, o MINC, foi pelo menos o que o gestor disse naquele grupo que nós temos, Cultura com Lula, a Rita está nesse grupo, o Vitelli está também, e a gente viu o gestor do MINC falar que era o seguinte, que eles estavam desviando os 30% da LAB 2 para o PAC, para que não fosse feito festa do peão, culto, essas coisas, né? Mas, por outro lado, eu achei um pouco assim, suspeito essa afirmação, porque na Paulo Gustavo eles não tiveram em nenhum momento esse cuidado, né? Então, eu fico com esse ponto aqui sobre a Lei Aldir Blanc, e o maior e mais grave deles mesmo, gente, é o extremo descaso com a política de Lei Aldir Blanc. A sociedade não pode ficar refém de disputas partidárias, porque o que eu percebo é uma disputa entre o PT e o PCdoB muito, muito explícita nesse tema aí, né? E aí você quer abafar uma política pública porque você quer construir outra por cima, mas assim, a cultura tem chão, a cultura tem caminho, né? A cultura brasileira, ela é baseada nisso, ela é baseada na força da ancestralidade, na força de que menina quem foi seu mestre, né? Nós aqui, nós somos pessoas que viemos também de cultura populares, nós sabemos muito bem sobre isso. E a gente sabe que não dá para simplesmente rasgar uma política pública e colocar outra por cima. Hoje também circulou um texto muito pertinente do nosso querido Célio Turino, né, um ser humano brilhante, no qual ele questionava também, gente, esse processo de editalização, né, que é muito desumanizador. E outro ponto, só para concluir, tá, que eu gostaria de trazer aqui para nós, é sobre essa questão, por exemplo, a gente estava aqui falando das pessoas que foram fazer Uber, das pessoas. Gente, o que eu tenho de pessoas próximas que foram fazer câmera, que foram fazer OnlyFans, né, que chama.
que aí você recebe para você ficar mostrando seu corpo, enfim, né, pornografia, essas coisas terríveis a qual a nossa classe está submetida. Eu fiquei pensando que também OnlyFans é como a gente está vendo a política ser tratada, porque qualquer pessoa que critique, que peça informação, ou que, né, queira saber um pouco mais, ou ela é escanteada, ou ela é tirada de tempo, ou ela é inclusive ameaçada. Eu mesma fui ameaçada semana passada, tá? Por perguntar naquela postagem do Mink qual é o debate que ocorreu com a sociedade civil, porque fizeram 2 vídeos falando que teve um amplo debate com a sociedade civil sobre o desvio da lei para o PAC. E esse debate não ocorreu. Então, gente, é muito sério que a gente que tenha acreditado nesse novo momento, né, e colocado os nossos corpos, nossas vidas a favor desse novo momento, com todas as dores, com todos os riscos, com todas as violações e violências que nós sofremos, a gente tem agora, né, que supostamente estamos num momento de democracia efetiva, ou pelo menos da tentativa de construção dela, a impossibilidade de questionar as coisas, a impossibilidade de dizer as coisas. Isso é muito sério. Eu fico vendo aqui as pessoas se manifestarem e tomarem muito cuidado com o que elas falam. Gente, o que é isso? Entendeu? Assim, isso e aí, para concluir mesmo agora, a gente tem que pensar que democracia é essa, porque outro dia eu li, eu não lembro quem era o autor, mas ele falava assim, que o projeto principal de fascismo mesmo, um fascismo inteligente, não um fascismo burro do Bolsonaro, é a gente criar uma democracia na qual as pessoas não consigam acessá-las. Então a gente diz assim, tem transparência, 3 anos para você receber uma informação. Tem a lei da informação. E assim, o povo é soberano numa democracia. A soberania do povo, ela tem que ser garantida numa democracia. E nós, da sociedade, que nos indignamos com o desvio da LAB 2, né, então também tudo que é muito negativo, ele cria uma força positiva, nós criamos um observatório, tá, gente? E esse observatório vai estar no DF, vai estar em vários setores, e a perspectiva dele é, sim, de fazer o controle social, mas nós queremos também fazer participação social. Então, isso requer também ação, e não só, né, a aferição de dados e dos documentos. Então, todo mundo que está aqui está convidado também a montar ou nos seus estados ou somar com a gente no do DF. É isso, pessoal, força, e eu vou tentar ver se, enfim, né, vamos madrugar aí, preenchendo o formulário. Um abração. E obrigada por essa reunião. Obrigada mesmo. Gente, 9h34, 9h40 a gente fecha as inscrições. Quem se inscrever até lá, a gente escuta. Posteriormente a isso, a gente fecha, tá bom? Por favor, Cláudia Queiroz. Boa noite a todas, todos e todes. Eu queria falar com vocês nesse momento. Desculpe, gente, eu tô com uma coisa aqui atrás que é de um trabalho que eu estava fazendo. Então, eu queria falar que a gente está passando por uma situação muito grave e a gente precisa da ajuda de toda a sociedade civil para apoiar o CNPC, né, a sociedade civil, os representantes da sociedade civil no CNPC, porque existe o entendimento da própria diretoria do CNPC, que é muito equivocado. Outro dia, nós estávamos numa reunião em que eu estava falando sobre os 30% que foram tirados da LAB para atender obras que deveriam ser de responsabilidade do MINC, com outros recursos, e não com recurso da Lei Aldir Blanc 2. E eu fui sumariamente interrompida por esta pessoa, dizendo que não, que eu é que estava equivocada, que o recurso poderia, sim, ser utilizado para fazer esse tipo de coisa, obras, entendeu? Para os céus, para fazer os céus, entendeu? Porque os céus são importantes, vamos mandar para vocês o projeto dos céus para vocês conhecerem do que a gente está falando. E foi até uma coisa assim que me deixou totalmente sem chão, né, naquele momento, porque isso foi numa reunião de conselheiros, né?
Então, eu tenho a saudosa lembrança, junto com Cris Ramírez, do tempo em que o CNPC tinha capilaridade através dos colegiados. Cada colegiado tinha 15 representantes e mais 15 suplentes. Então, a gente tinha capilaridade, o trabalho de mobilização era muito mais fácil, porque a gente conseguia chegar na ponta. Hoje, a gente não consegue chegar na ponta com facilidade, e por isso a gente precisa muito da ajuda de todos aqueles que puderem ajudar, exatamente para que a gente possa conseguir, enquanto a gente não resolver esse problema desse decreto, e a gente não resolver o problema da capilaridade, da volta dos colegiados e da capilaridade do CNPC, a gente vai ter que contar com a ajuda de todos os que puderem ajudar. Tá? Era isso que eu queria falar, porque é muito importante. As pessoas talvez não tenham a dimensão da importância que cada um de vocês tem em ajudar a gente nesse momento, sabe? E cada um é uma formiguinha ali ajudando a gente a ter respaldo, porque a gente está muito sem backup. E o trabalho é muito difícil e, enfim, era isso que eu queria falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Cláudia. Por favor, Cris Ramírez, em seguida, Vitelli. Oi, gente, de novo. Eu queria só fazer um comentário em relação ao Sistema Nacional, Salomão. O projeto de lei 9474, que já foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tá na mesa e vai para o Senado. E ele é finalístico nas comissões, então ele não vai a plenário. E ele trata especificamente inclusive de colocar a lei, nessa lei tem a estruturação sim do CNPC, e o conselho é deliberativo. Então eu já peço desde agora, quem puder acompanhar, PL 9474/2018, tem que olhar o último substitutivo apresentado, e ali não foi retirada a questão deliberativa, e a gente tem que lutar para que na sanção permaneça o deliberativo, porque o conselho, eu atuei no conselho, eu fui do Ministério da Cultura, eu fui a última coordenadora, como a Cláudia bem lembrou, e na época nós tínhamos um fluxo de trabalho. O conselho apresentava súmulas, nós fazíamos encaminhamentos, inclusive ao STF. Muitas das leis, como Cultura Viva, como o próprio Sistema Nacional, como a questão dos direitos autorais, a propriedade intelectual, direitos conexos, a questão dos planos setoriais, saíram desses debates de conferência e eram tratados com maior responsabilidade dentro do CNPC. Eram 1.732 pessoas que nós nos relacionávamos, da qual eu era coordenadora geral, e fui posta ali no Juca, na última gestão de Juca Ferreira, exatamente para estruturar um fluxo de trabalho que ele pudesse atuar, né, em paralelo junto às políticas, junto ao ministro, né? O meu sonho, eu dizia para o conselho, porque a gente brigava muito, mas a gente andava junto. E a minha ideia era que o ministro da Cultura andasse com o conselho, onde ele tivesse, o conselho tivesse agenda junto, fosse recepcionado pelos conselheiros, os conselheiros definissem as questões conjuntamente e atuavam prioritariamente junto às regionais de cultura, que hoje são os escritórios, né, dentro de uma perspectiva de comitês, que eu também já apresento uma crítica para me falar. Para mim, os comitês deveriam ser comitês do Sistema Nacional de Cultura, porque o sistema permite isso, eles poderiam ser comitês descentralizados, compondo ali os representantes do Ministério e as bases para a consolidação das políticas públicas da cultura, formação e estruturação necessária para estabelecer os elementos base do sistema. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo, porque o DJ Tabata aqui é um grande amigo, é um grande lutador, eu tenho absoluto respeito e admiração, e nós sabemos que mesmo com as estruturações e com as indicações já de coordenadores dos comitês, a estrutura ainda é muito frágil, não existe claramente a função
para esses gestores atuarem diretamente e, novamente, se desloca do sistema nacional. Ao invés de fazer o que Nízia, como a Ju falou, fez, ela abriu o ano juntando, fazendo o conselho, a conferência de saúde, chamando a base, ouvindo a base. O Ministério da Cultura fez o oposto. Então, na verdade, nós não vamos resolver o problema do Ministério da Cultura, porque também não estamos em outro lado. Quem tem me ouvido, tem ouvido eu falar isso muito, por mais que a gente conheça as pessoas que estão hoje ocupando esses cargos, são pessoas queridas, são pessoas, particularmente eu tenho pessoas ali que eu conheço há mais de 25 anos, mas eu não vou deixar de criticar, porque a minha luta e o meu partido é a cultura brasileira. E nós temos sim esse papel. E nós sabemos que a Lei Paulo Gustavo II, a política, né, o PENAB, não vai resolver os problemas da cultura, mas a gente pode contribuir atuando diretamente nessa regulamentação e exigindo uma atenção diferenciada ao ponto que nós estamos hoje na cultura brasileira e que o Ministério nos acompanhe. Não é nós acompanhar o MINC, é o MINC que tem que acompanhar as demandas da cultura, que é a veia pulsante. Um beijo. Ah, que fala linda. Chega, o coração fica quentinho. Vitelli, é com você, mestre. Vai lá. Boa noite a todas e todos e todes. Depois de fala de Cláudia, de Rita e dos demais aqui, principalmente encerrando com essa fala de Cris, e que eu concordo, contempla também bastante do que eu ia falar, eu só vou fazer um adendo aqui na questão da fala de Cláudia, que vivenciou, tanto a Cris também, o CNPC antes de todo o desastre desses últimos 4 anos. A gente tem um decreto que cria esse novo CNPC, olha só a palavra, apenas consultivo. Nós estamos na elaboração exatamente de uma reconstrução, eu não gosto da palavra não, mas eles usam demais a reconstrução, reestruturação do CNPC, mas aí eu concordo plenamente com Cláudia que a gente tem que trazer um CNPC que não seja apenas consultivo, que ele seja também deliberativo, colegiado, que ele seja bem amplo, fiscalizador, porque a gente tem que ter um entendimento, a Cris falou muito bem, a gente pode até pertencer a um partido e tudo mais, ele está no governo, mas enquanto sociedade civil, é para o bem de toda a sociedade civil. E é nesse sentido que a gente tem que fazer, que a gente tem que trazer esse CNPC mais fortalecido, né? E para mim, na minha opinião, é quebra de paridade, independente de qualquer coisa. Acho que a sociedade tem que estar com o maior número de cadeiras, tá? E a Cláudia, acho que foi a Cláudia que falou muito bem na questão de eles somam até o suplente. Tudo bem, legal, mas eu quero da questão do protagonismo, do titular, o maior número bem atuante, tá? Para realmente atender às necessidades enquanto mecanismo de controle social que deve ser um conselho, né? A representatividade da comunidade para exatamente estar nesse processo de fiscalizar o Estado, de fiscalizar o governo, independente se é do nosso campo. Aí a gente está aí vivenciando, né, o que aconteceu agora, recentemente, com a questão da Aldir Blanc. E a gente não pode admitir, por mais que a gente tente entender as falas, como houve, fala até interessante na última reunião, estava só ouvindo, que até para um ouvido leigo, tudo bem, mas para a gente que vivencia a cultura, respira a cultura, né, e a cultura se torna nosso partido, não soa muito bem. Tá? Eu acho que o recurso tem que vir, tem que ser distribuído, tá? E a gente trazer, de fato, um CNPC muito mais forte, até do que foi passado com suas câmaras, com toda a sua instância necessária, como deve ser. Tá? Isso é só minha contribuição, e estou chamando também, porque a nível de Distrito Federal, a Fernanda também teve uma fala interessante, como estamos eu, Cláudia, e Fernanda e o G. Vitor, sendo do DF, representando todo o Centro-Oeste. E a gente vai ter que simplesmente se articular da melhor forma para atingir lá na ponta, né, Cláudia? Lá na ponta, já a ponta do Distrito Federal, que a gente tem uma luta interna aqui de como atingir lá na nossa ponta aqui, das nossas periferias, e agora, enquanto CNPC, atingir os rincões mais distantes da região Centro-Oeste, que eu encerro a Fernanda, que é uma guerreira, fora do comum, né? Mas eu ainda estou querendo me situar nesse território enquanto conselheiro representante do Centro-Oeste.
principalmente na questão da Paulo Gustavo, de como vai chegar até lá. Ontem nós tivemos uma reunião que, se não me engano, terminou às 10 horas na secretaria, que era só sobre a Paulo Gustavo, e aí eu estou chamando, que todos venham aqui do Distrito Federal, no dia 25, eu só não sei o horário ainda que não foi definido, no Museu da República, para a gente poder definir, discutir com a secretaria, a questão das minutas dos editais, porque a Rita faz parte do comitê, né, Rita? A gente tem mais a presença do audiovisual. Eu me preocupo com os 30% das outras linguagens dos outros setores, como a gente atingir. Eu não vou ficar citando o nome das discordâncias, das divergências que a gente tinha na gestão passada, e que sobrou para a atual gestão uma celeridade no processo para a gente poder cumprir a tempo, executar, e a gente vivenciou ontem essa dificuldade. Eu não sei se foi intencional com a gestão passada, de não ter regulamentado, de fato, para que a gente pegasse já mastigado, porque eu cito o nome da Neide, que há muito tempo já estava, e Neide brigou muito, 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 para as coisas acontecessem. Praticamente, acho que, se eu não me engano, foram 11 reuniões sobre orientação para a LPG, e praticamente sozinha. Agora está o comitê. Esse comitê, na minha opinião, não deve terminar quando tudo ficar resolvido, não. Eu acho que ainda tem que ter um protagonismo para poder fazer a melhor distribuição. Eu vou dar só um exemplo. A gestão passada queria basear na distribuição pelos 11 mil, que agora falam que é 12 mil SEACs aqui no Distrito Federal, onde não atende, no mínimo, 92 mil agentes entre agentes culturais dentro do Distrito Federal. A justificativa que me deram foi, Vitelli, aí o pessoal da rede, do entorno, vai se aproveitar do quinhão. Eu falei, não. Eu quero é que seja, se tiver de ser devolvido, que seja devolvido o mínimo possível. E que esse recurso que está aqui no Distrito Federal, seja distribuído por maior número de pessoas, se for da rede. Tá? São agentes como nós, são pessoas que são fruidores da cultura também do Distrito Federal, morador lá na rede. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. É só essa minha fala. Agradeço, me desculpa, porque a gente estava aqui numa reunião para a formação do Podema aqui dentro do museu, e ainda estou aqui, e quase houve vias de fato por grupo antagonista, não preciso falar quem era o outro lado, Já queria atravessar uma reunião com a eleição da diretoria com a chapa montada, e a comunidade, e a gente nem conhecia essa turma, viu? E a gente, que é lutador, a gente está aqui há mais de, pelo menos 30 anos em Planaltina, conhecedor do perigo que está acontecendo, porque eles querem adensar essa parte norte e nordeste do Distrito Federal com 2 unidades de conservação importantes, que é o Parque Nacional e Águas Emendadas. Águas Emendadas, gente, forma as 2 maiores bacias da América do Sul e está praticamente seca há quase 5 anos. Seca no sentido que ela era uma lagoa... Travou, Vitelli. Beleza. Acho que o Vitelli deu uma travada. Deixa eu ver aqui quem está na fila. Taba, DJ Taba, por favor, a palavra é sua. Qualquer coisa o Vitelli vem para fechar a fala dele. Obrigado, Fernanda. Gente, eu me inscrevi para, assim, fazer uma observação e também uma colocação no sentido da importância dessa reunião de hoje, Nós, quanto conselheiro, muitas vezes, no município, no estado, a gente se vê, de certa forma, em alguns momentos, isolados, E isso, nós sabemos o quanto desestimula, e, ao mesmo tempo, nos enfraquece politicamente, Não é fácil manter o Fórum Mato Grossense de Cultura ativo, não é fácil, e é muito importante essa instância para os conselhos, Então, eu queria aqui fazer essa observação, ao mesmo tempo sugerir, fazer cor ao que já foi proposto pela Fernanda, que nós possamos fazer essa reunião com uma certa frequência. Nós sabemos que no Conselho Nacional nós temos algumas representatividades que não nos representam, Já foi trazido aqui pela Fernanda, inclusive, essa dificuldade em mobilizar o Conselho, São 3, 4 conselheiros,
de repente tem essa formação, que tem a compreensão que ela tem, está alinhado conosco também, né? No sentido do projeto que nós queremos para a cultura nacional. Então, é importante que esses conselheiros possam ter o nosso respaldo, a força da classe, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, para se fortalecerem dentro do Conselho Nacional. Então, é muito importante essa reunião. Eu quero agradecer a Fernanda e também parabenizá-la pela disposição, e também me colocar à disposição para que as próximas reuniões nós possamos ainda mobilizar mais e contribuir, poder contribuir ainda mais para trazer mais conselheiros municipais, estaduais. Nós estamos prestes a fundar nosso fórum de conselheiros municipais, municipais, aliás, aqui no Mato Grosso, para contribuir com essa discussão também e trazê-los para esse debate. Então, agradecer, Fernanda, e parabenizá-la pela iniciativa, nos colocar à disposição. Hoje não foi um dia fácil para mim, um dia de tocar uma conferência, né, num âmbito onde isso não é hábito, onde isso não é costume, às vezes, gera algumas discussões, alguns desgastes, enfim, mas eu quero sim contribuir ainda mais para as próximas reuniões e estar contribuindo com mais falas também. Muito obrigado, gente. Opa, DJ Taba, muito obrigada pela sua participação. Vitelli, quer concluir sua fala, mestre? Não, está tranquilo, eu estava concluindo. Ainda bem que caiu aqui minha internet, porque eu estou aqui no museu, mas está valendo, era isso mesmo. Eu acho que a questão é só a gente retomar essa reestruturação do CNPC para que ele seja muito mais do que já foi no passado. Antes do pesadelo que nós vivenciamos aí, e com esse decreto que só dá a condição dele de ser consultivo. A gente tem que ampliar esse processo. Era só isso, e agradeço mais uma vez. Que bom, Fernanda, parabéns, né, por ter aglutinado o maior número de pessoas, principalmente aqueles, né, que a gente está querendo contato, e já, pelo menos, acabei de ouvir a fala do Taba aí, e é isso mesmo, a gente tem que ouvir mais e ver como é que está acontecendo, a realidade do qual a gente está representando. Tá? Perfeito, Vitelli, muito obrigado. Muito obrigado. Rita, por favor, para concluir as inscrições, vou fechar a fala junto com o Altair. Vamos nessa. Eu também queria agradecer, queria me colocar à disposição, né, tendo em vista que eu tenho contato com um grupo que, inclusive, tem um histórico do que foram esses 4 anos passados. Isso foi completamente desconsiderado pela gestão atual. A gente volto a falar, acho que foi um grande erro do diretor do Sistema Nacional de Cultura, que nunca considerou o histórico, a experiência, né, o que foram acumulados, os documentos que a gente disponibilizou, todas as notas de repúdio, todos os documentos que a gente construiu, tudo isso foi desconsiderado. E eu também me coloco aqui totalmente à disposição para que a gente colabore tanto com essa regulamentação, mas que a gente colabore, antes de mais nada e acima de tudo, com a derrubada desse decreto do governo Bolsonaro. Eu considero um absurdo que a gente da cultura continue ainda tendo que lidar com essas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso principal conselho. A gente tem que derrubar isso e afastar o máximo possível qualquer resquício de fascismo que possa existir dentro das nossas instâncias, principalmente quando se trata da instância máxima de representação social junto ao poder público federal. Então, contem comigo, tá, na medida do possível, porque, como eu disse, a gente está lotado de pautas, numa luta ainda muito grande de sobrevivência, de dar conta de todas as coisas. Aqui no Distrito Federal, a gente está com muita dificuldade. Eu considero que estamos com muita dificuldade com relação a Paulo Gustavo, que está extremamente lenta, e também com relação a uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que, de repente, para a regulamentação, a gente tem que estar atento a alguma coisa que blinde também os oportunistas, né? A gente nunca viu tanta gente consultora de cultura na vida. A gente nunca, de repente, todas as pessoas são consultoras de cultura,
todas as pessoas são do setor cultural, entendeu? É um absurdo que a gente vem vivenciando, é um oportunismo barato do recurso. Um tempo desse, eu fui procurada por uma galera do turismo e falando assim, como que a gente acessa, ensina para a gente. Eu falei, pô, mas vocês são do turismo, né? Vai procurar verba do turismo. Não, mas é porque turismo tem um elo com cultura. Eu falei, não, cultura tem elo com tudo, absolutamente tudo, mas esse recurso é para um setor, é para uma cadeia de produção. E, assim, não foi um caso isolado. Então, eu penso que nessa questão dessas regulamentações, a gente também tem que ter esses mecanismos de blindagem, né? Isso é muito importante. Ninguém que não seja da saúde acessa recursos da saúde, ninguém que não seja de outro setor acessa recursos daquele setor. E quando se trata da cultura, para além, né, do poder público ficar sempre jogando com a gente para lá e para cá, a gente ainda tem agora, nesse momento, um grande oportunismo social com relação a essas políticas, essas grandes conquistas. Lembrando que parte desses recursos vem dos nossos fundos, né, dos fundos de apoio à cultura, do fundo setorial, são recursos que já são nossos, né? O gestor só tem a obrigação de fazer a ponte, né, fazer com que esse recurso chegue ao máximo possível de pessoas. É isso, muito obrigada, e mais uma vez me coloco à disposição aí para seguir aí com as nossas conquistas. Perfeito, Rita, muito obrigada. Gostaria de pedir a palavra para o Altair, né, principal articulador, mobilizador dessa reunião, material, gráfico, inclusive, foi ele que fez. Para a sua palavra final, gostaria de convidar também em seguida, rapidamente, a Ariane Ribeiro, presidente do Conecta, para dar a sua palavrinha final aqui sobre esse momento, né, e aí eu fecho. Pode ser? Altair, você topa? Ariane, pode ser? Pode ser. Perfeito, por favor, Altair. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas que aqui estiveram, né? Apesar de ter sido bem conturbado a reunião, algumas pessoas entraram e saíram e não deu tempo de agradecer, como, por exemplo, o Danilo, que esteve aqui no início, né? Companheiro aí da operativa e que está passando por uma grande dificuldade lá em São Paulo, por conta dessa fagocitação do Conselho. A gente vê que o Conselho está amarrado em São Paulo e, de certa forma, isso ficou bem visível ontem na reunião de São Paulo, o escritório e o MIC também não quer se mexer, para falar bem a verdade, porque foi dada a ideia, utilizando a instrução normativa número 6, que o próprio MIC despachou, para poder pedir a relatoria. E através dessa relatoria poderia ser feito todo esse processo de movimentação, de impugnação que São Paulo está tentando fazer. E esse relatório seria muito útil, porque é ali que você acha as brechas. E com o Conselho de São Paulo amarrado e fagocitado, e aí o MIC também dificultando a ajuda, aí fica difícil, né? Então, eu estou bem sensibilizado com a situação de São Paulo. Maranhão também está passando por uma dificuldade muito grande, onde a gente tem lá os companheiros Wagner e Benhur. Temos também o Rondônia, com a companheira Marfisa, que também seguem com esses sistemas fagocitados. Fagocitado, quando eu digo, ele é engolido, né? O sistema, ele vai atravessando as organizações, tipo, não precisa de fórum para conversar, conversa direto comigo. Não precisa de conselho para conversar com eles, conversa direto comigo. Isso é fagocitar, né? Alguém vai encurtando o caminho. Aqui no Mato Grosso do Sul também a gente está com um sério problema de fagocitação que já perdura já toda uma dinastia do PSDB, então a gente sabe muito bem como é essa realidade. Mas aqui a gente tem não sei se diria uma vantagem, né? A gente consegue acessar o Ministério Público, né? Tem delegacias, ainda tem uma parte do Conselho, pelo menos da sociedade civil, que funciona, alguns aqui, outro ali. A gente consegue dar um jeitinho hora ou outra.
Mas continuando os agradecimentos, também queria agradecer aí, eu sou muito fã da Cris Ramírez, já acompanho o trabalho dela já há anos, é uma pessoa que eu admiro muito em toda a sua jornada e comportamento que ela tem diante das situações, é muito admirável. Também agradecer a presença da Poliana, da Ariane, que também é do Conecta e da Operativa, pessoas queridíssimas. Minha querida e amada companheira Márcia Buquerque, que está ali comigo na lida o tempo todo do comitê, né? Não sei se eu já citei a Bruna Campos, que esteve aqui também, que é do setor da música, que é uma representação. Ela, na realidade, ela não faz parte nem do colegiado e de nada, mas ela sempre entra na luta e ela atua de forma proposital, efetiva, e ela faz uma diferença muito grande. Então, ela ter entrado aqui hoje na reunião foi muito propositivo, porque com a ajuda dela, a gente já conseguiu ter alguns avanços, né? O DJ Taba, aí do Mato Grosso, né? Também o Valdecir, que também esteve aqui, né? E esse pessoal maravilhoso que eu não conhecia, né? Que é o Luiz, a Cláudia, que eu estou conhecendo agora, tendo contato agora, e me colocar à disposição, né? Vocês podem contar com a gente para fazer reuniões com frequência, sempre que precisasse, por uma vez, uma ordinária, extraordinária, 2 extraordinárias. Vamos embora, vamos fazer, porque é esse aí o propósito do comitê. O comitê ele não existe para ser chapa branca do MINC, ele não existe para ser um servidor voluntário, né? Tá fazendo aí o trabalho que era para um escritório estar fazendo e a gente está fazendo. Então, o comitê ele existe para atender a sociedade em âmbito federal. É por isso que ele tem uma unidade em cada estado e a gente tem que se dispor a isso, né? E nós estamos à disposição. Eu fiz algumas propostas sobre a PNAB, achei algumas coisas assim meio gritantes, né? Algumas coisas estão bem subliminares, como o artigo 16, onde eu passei mais tempo estudando o artigo e tentando colocar coisas ali dentro. Eu acho que os 10% que fica para o MINC, a gente tem que ficar de olho, porque ele é institucional, ele é para reestruturar tudo isso que foi dito na reunião, né? A falta de estrutura, de aparelhamento, de apoio para os conselhos, de material, de viagens, né? De despesas diárias, etc. e tal. Esses 10% ele tem que ser investido de forma efetiva dentro do sistema, para a gente. Os outros 10% do Cultura Viva, eu confesso que eu não me debrucei muito, porque é cultura viva, né? Eu teria que estudar mais a fundo o Cultura Viva, e eu não domino tanto assim. E, por fim, os espaços públicos, né? E eu me dediquei bastante aí, e eu propus ali algumas coisas no estilo eu foquei mais no patrimônio vivo, para dizer bem a verdade. A minha preocupação no espaço público foi em cima do patrimônio vivo, dos nossos artistas idosos, para previdência social para os nossos artistas, para a saúde dos nossos artistas, moradia. A gente tem diversos prédios abandonados e que podem ser remodelados para receber esses artistas. Eu tive muitos amigos de idade que morreram na pandemia. Eu estava na rua trabalhando como conselheiro, eu não podia acessar lá, porque eu estava impedido, então eu tinha que ir para a rua trabalhar. E cada artista que morria, eu tinha que anunciar, porque eu fazia uma live chamada Vertentes, que era o único evento que acontecia na pandemia. Então, cada artista que morria, a gente tinha que anunciar. Isso me carcava uma faca no meu coração, sabe? Porque além do dia de receber a morte de um amigo, 1 ou 2 dias depois eu tinha que anunciar a morte desse amigo, fazer
uma homenagem. E é grande a lista, foram mais de 10 artistas sul-mato-grossenses de renome, inclusive, que morreram na pandemia por abandono, e desde então eu foco um pouco mais no patrimônio vivo, nas legislações de patrimônio vivo, e no quesito do artigo 16, eu dei uma focada sobre isso. Mas estou aqui à disposição a todos, podem contar comigo, bora para frente. É Obrigada. isso, obrigado. Obrigada, viu, Altair? Ariane, quer fazer uma falinha de fechamento com relação ao Conecta, alguma coisa? Se não quiser também, tudo bem, tá? Ei, gente, boa noite. Dá um salve, né? A gente está aqui na reunião, escutando aí, né, essas pessoas aí que lutam aí pela nossa cultura bravamente. Esses dias não, né? Nós temos tempos aí que nós estamos nessa luta constante, permanente aí. Gostaria de saudar, e para fechar aqui com um grande abraço a vocês aí que chamaram essa reunião tão importante e que, inclusive, né, ativou aí uma necessidade das outras regiões também fazerem, né, essas reuniões, né, regionais que são tão importantes. Mas eu acho que sobretudo, a gente precisa dessa fala do Altair, em esses 10% do MINC, né, de garantir que o sistema funcione de fato, é super importante. Eu acho que a gente tem que ter no nosso radar, e a gente vai, enquanto Conecta, né, e talvez enquanto CNPC também, estudar essas possibilidades. Então, basicamente, é isso, assim, dizer que nós precisamos, né, de toda forma, estamos atentos, né, tanto aí a garantir, né, que o Conselho Nacional de Política Cultural, né, se reestruture, né, tome sua forma, que garanta, né, ser deliberativo, que a gente consiga aí garantir, né, a participação social de maneira mais ampla, democrática, e isso a gente tem lutado, né, e acho que a gente vai continuar nessa toada aí, firmes e fortes. Então é isso, uma ótima noite para vocês aí, a gente se encontra, né, em outras reuniões, que é uma atrás da outra aí, mas nós estamos aí firmes, viu? E um beijo especial aí à Cris, que essa memória maravilhosa que nós temos aí, viu, Cris? Um beijo, querida. E tudo isso aí que a gente precisa, né, para a gente não perder o nosso rumo. E vamos lá, tá? Um beijo para cada um aí de vocês. Boa noite. Obrigada, Ariane. Queria cumprimentar todos os conselheiras que entraram aqui nessa reunião. Gostaria de citar a Jaqueline Custódio, que também é conselheira da sociedade civil, que está aqui com a gente, está observando, está coletando tudo. E é o seguinte, nós do CNPC, nós vamos mandar um documento no sábado. Nós vamos fechar o texto até amanhã, 11h59. Se vocês que estão aqui ainda quiserem, eu quero fortalecer a proposta que eu já mandei por meio do CNPC, entra lá no Instagram, cnpc.br, manda para a gente, que a gente vai trabalhar nesse documento até amanhã, sábado, até às 15 horas, a gente vai encaminhar isso para o MINC. Utilizem essa rede do CNPC, da sociedade civil, no Instagram para fazer denúncia, para falar com a gente. Nós do Centro-Oeste, nós estamos aqui para conversar, para receber denúncias, para orientar, e a parceria precisa ser forte. Pelo menos no Centro-Oeste, a gente está fazendo toda essa imersão e todo esse trabalho para que isso aconteça. A gente não quer ser conselheiros que não trabalhem para o que foi eleito. Nós fomos eleitos e a gente está aqui para trabalhar. 24 horas por dia a gente está trabalhando para a cultura, tá bom? Então, acessem lá cnpc.br, e eu, particularmente, o que eu tenho visualizado é que esse governo funciona com denúncia. Foi para a rede social, denunciou, a galera se movimenta. Tanto é que esse PL, os percentuais foram alterados por conta da movimentação na rede social. A galera não gosta de motim, mas a gente faz esse motim, porque é com motim, pelo motim que nós estamos aqui. Se não fossem as revoluções, nós nem estaríamos aqui como conselho, nem teríamos esse espaço de participação social. Beleza? Desejo para vocês um ótimo finzinho de semana. A intenção, gravem. Vamos tentar nos reunir toda segunda quinta-feira do mês, Centro-Oeste. Vamos nos reunir, nem que seja uma reunião de 1 hora,
para que a gente traga as demandas que estão rolando no estado de vocês e nós, conselheiros da sociedade civil, encaminhar isso e defender isso em todas as reuniões, em todos os espaços que o CNPC da sociedade civil tiver. E cobrem isso dos conselheiros do território de vocês. Aqui no Centro-Oeste a gente está fazendo isso, mas se não acontecer lá na região de vocês, vem para cá que a gente também leva, tá bom? Obrigada e uma ótima noite, bom descanso para todo mundo e até breve. Tchau, tchau. Obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês. Até mais. Altair, não esquece de mandar essa gravação e o PDF do chat pra gente, tá bom? Pode deixar, hoje ainda. Beleza, valeu demais. Até, gente. Tchau, gente. Obrigado pela presença. Beijão, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Brigadão. Foi maravilhoso.